Olá, amados, no livro de Reis, vamos falar um pouco da vida de Elias, o profeta Elias. Essas coisas aconteceram aproximadamente 2.870 anos atrás. Naquela época, o país que hoje nós conhecemos como Israel estava dividido em dois reinos. Tinha dois reis. Já havia um país com dois presidentes. Foi o que aconteceu com Israel naquela época. Então tinha o reino do norte e tinha o reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel e o reino do sul era o reino de Judá. O reino de Judá era governado por um descendente do rei Davi, mas o reino do norte não. Era governado por um ímpio que se apossou do poder, que não tinha esse direito real, ainda que o próprio Deus tivesse permitido e havia profetizado que o reino seria dividido por causa da desobediência de Salomão. Então, o rei do norte, ele não tem legitimidade sanguínea, ele não é descendente do rei Davi, ele não tem direito ao trono, mas ele foi colocado ali por Deus. Aquilo aconteceu pela vontade de Deus, mas quem deu origem a essa divisão foi o próprio rei Salomão. Quando ele pegou o coração dele, que deveria ser inteiro do Senhor, ele dividiu seu coração. A partir do momento que Salomão dividiu seu coração, Deus dividiu também o que ele tinha. Você não quer me dar seu coração 100%? A minha ordem é que me ame com todo o seu coração. Mas você também quer adorar outros deuses? Você dividiu o teu coração? Você dividiu a tua adoração? Então também eu divido o teu reino. Então foi isso que aconteceu com Israel naquela época, depois do rei Salomão. O reino se dividiu. E o reino do norte agora, o rei de Israel, está sendo governado por um homem chamado Acabe. E como ele não tem sangue real, e ele quer se fortalecer no poder, ele pensa assim: eu não vou casar com uma mulher que seja do povo de Israel. Eu vou me casar com uma princesa estrangeira, porque assim eu também consigo fortalecer o meu trono. Terei um aliado internacional, caso o reino do sul queira fazer guerra contra mim para unificar o país. Então, esse rei Acabe, ele procurou o rei dos Sidônios. O rei de Sidom era o rei dos Sidônios. Quer dizer, era um rei estrangeiro. E esse rei Acabe foi e casou com a filha do rei dos Sidônios. O nome do rei era Etbaal. E só no nome você já vê que ele é adorador de Baal, porque Etbaal quer dizer com Baal. E ele era pai de uma princesa linda, mas que não valia nada, chamada Jezabel, devotíssima de Baal. E o Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel. E ela veio morar com ele em Samaria, em Israel. E esta mulher, que era devota de Baal, e Baal era o ídolo, uma imagem de escultura proibida por Deus, ela convence o rei Acabe e seu marido a fazer um belo templo em Samaria. E a palavra Baal quer dizer Senhor. E Jezabel se torna divulgadora do culto a Baal, porque ela é bonita, ela é elegante, ela é princesa, agora rainha, casada com o rei Acabe, é uma mulher poderosa. Então as pessoas querem imitar o costume daquela rainha chamada Jezabel. E Jezabel é combatida pelos verdadeiros profetas do Senhor. Os profetas começam a denunciar publicamente como uma feiticeira, uma mulher idólatra, uma mulher das trevas, uma mulher que pratica ocultismo, magia negra. E ela, furiosa, convence o rei Acabe a perseguir qualquer profeta do Senhor que fale mal dela e mal do seu Deus, de Baal.
E ela mata, por ordem dela, Acabe manda matar muitos profetas do Senhor. E os profetas do Senhor, acuados, né, vão desaparecendo porque são assassinados. E o rei Acabe, ao invés de dizer para a esposa: ô mulher, você tá louca, né? Eu não vou adorar imagem nenhuma. Eu não vou construir templo para Baal, Baal coisa nenhuma. E aqui em Israel, o rei sou eu. Sou eu que mando aqui no reino do norte. Ele, ao invés de fazer isso, deixou que a má Jezabel dominasse a sua vontade e se tornasse, na verdade, a grande mandante, né? A grande autoridade do reino do norte. Não é Acabe que manda. Quer saber a verdade? O Acabe é um banana. Quem manda é Jezabel. Ela dominou completamente aquele homem. E o povo de Israel, então, começa a aceitar aquele culto proibido por Deus. E as pessoas vão entrando naquela falsa adoração. Então Deus levanta Elias, que era um homem comum, e diz para ele: eu quero que você vá até a casa de Acabe. Quero que você entre na casa real. E quero que você diga para ele, já que ele acredita no Deus da chuva, que não vai mais chover em Israel. E mais do que isso, nem orvalho vai descer sobre Israel. Quando as pessoas dormirem à noite, não haverá umidade do ar, nem no inverno. Não haverá sereno, não haverá orvalho, e de dia não darei a chuva. É da casa de Acabe que o mal se espalha para Israel. Então vai lá, Elias, e diga para ele que não haverá mais orvalho nem chuva em Israel, senão segundo a tua palavra. E Elias foi. E ele chega lá no palácio real, né, de Acabe, e ele diz: eu quero falar com o rei. Eu tenho uma palavra do Senhor para ele. Quando ele diz: eu tenho uma palavra do Senhor para ele, o Acabe pensou: o Senhor é Baal. Eu quero ouvir a palavra do Senhor. No mínimo, o Senhor mandou esse profeta para me elogiar, porque eu construí um templo para ele, eu construí um templo para Baal, para o Senhor Baal. Eu divulguei bastante o culto a Baal em Israel. Eu sou o rei que mais fez isso pelo Senhor. Então, no mínimo, esse profeta está vindo para me elogiar, né? E ele recebeu Elias. O Acabe recebeu Elias. E Elias chega para ele e diz assim: Acabe, no capítulo 17, versículo 1, ele diz assim: perante cuja face estou, vive o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, Deus de Israel não é Baal, e Baal não é o Senhor de Israel. Vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Acabe ouviu e não notou nenhuma diferença, nem nada. E deve ter dito: tira esse doido daqui, tira esse maluco daqui, né? E Elias estava ali em nome do Senhor. Elias, neste momento, ele é apenas um maluco, né? Mas aí Deus fala para ele: sai, vai para onde eu vou te mostrar, porque agora vão buscar a tua vida em todo o país. Vão te perseguir por toda parte, mas eu não vou mandar você para outra nação, né? Não vou mandar você para outro país. Você vai ficar aqui mesmo em Israel. Você vai ficar pertinho de Samaria. Você vai ficar ali no ribeiro de Querite, que deságua no Jordão. Você vai ficar pertinho deles, mas ali não tem nada em volta. Eles irão te procurar em toda a nação. Quando vê a seca acontecendo, eles vão te caçar. Você vai ser a pessoa mais caçada do país, mas você vai continuar ali. Você vai ficar na posição que eu te coloquei, e ninguém vai te encontrar. Ninguém vai te fazer mal, né?
Ninguém vai conseguir te capturar, porque eu vou fazer você ficar invisível no meio deles. Vai lá no ribeiro de Querite, você vai beber da água desse ribeiro, né? E ali não tem nada em volta. Mas eu tenho ordenado aos corvos que venham e te sustentem. E Elias foi. Então vamos ver. Elias, ele vai ficar ali um bom tempo, né? Um bom tempo ele vai ficar ali. E quanto isso, no restante do país, o culto a Baal, o Senhor, vai continuar prosperando, né? Acabe vai continuar fazendo suas promessas para Baal. Jezabel, ela mesma constitui sacerdotes para Baal, até chegar ao número de 450 sacerdotes de Baal, né? Ali em Israel, né? Porque a seca começa a se instalar em todo o país. De noite não cai o orvalho, as pessoas acordam tossindo com a garganta seca, e de dia não vem chuva. A água começa a desaparecer, não mais água para o gado, nem para a plantação, tudo começa a morrer. As pessoas começam a preservar a água, né? As pessoas não se lavam mais, está sumindo do país inteiro. Mas eles fazem promessas para Baal. Baal é o Deus da chuva. E eles fazem sacrifícios para Baal. Eles oferecem animais para Baal. Baal, manda chuva para a gente. Mas Deus diz: Baal é um falso Senhor. O verdadeiro Senhor sou eu. Quem manda no céu sou eu. E eu disse que nem orvalho nem chuva virá, senão segundo a palavra de Elias. Então eles pedem para Baal e nada. Aí eles começam a avançar no desejo de terem seus pedidos atendidos, né? E começam a oferecer sacrifícios humanos. Olha que ponto chegaram. Levavam a criança, né, diante do ídolo Baal. Baal, faça chover, eu te dou meu filho, o primogênito, e matava a criança na frente do ídolo. Eles oferecem crianças vivas em holocausto, queimam crianças vivas para Baal, acreditando que estavam fazendo isso para o Senhor. Mas aí passa o inverno, passa outro, nada de chuva, nada de orvalho. O gado vai morrendo, as pessoas vão ficando doentes e morrendo de inanição, fome. As doenças e as pestes se espalham, quase todas as casas têm gente morta. Nesse momento, eles querem achar Elias, mas Elias está bem ali, no ribeiro de Querite. Ninguém consegue achá-lo, ninguém consegue pegá-lo. Agora era a pessoa mais procurada em Israel. E como que Elias está vivendo todo esse tempo? Tem uma caverna ali, ele usa como casa, mora dentro da caverna. Na primeira noite que ele foi para lá, quando Deus disse: vai para lá, porque eu ordenei aos corvos que ali te sustentem água, você bebe do ribeiro de Querite, vai para lá. Naquela primeira noite, Elias dormiu na caverna. Quando ele acordou de manhã, ele foi até o ribeiro, se ajoelhou ali, bebeu a água do ribeiro, né? Lavou o rosto, levantou-se e falou: agora eu tô com fome. Deus disse que ia me mandar a comida através dos corvos. Eu vou esperar, porque eu tô com fome. E ele fica sentado ali numa pedra à beira do rio. E ele tem a certeza que no meio daquele deserto Deus vai sustentá-lo. Mas tem muitos corvos voando em Israel. Ele olha e ele vê que tem corvos vindo em sua direção, mas estão tão longe. Não dá para ele identificar nada. E ele fica observando aqueles corvos. E ele pensa assim: será que eles estão trazendo minha comida? Que tipo de comida que eles vão trazer? Será que eles vão trazer uma carne quase estragada? Será que eles vão trazer um resto de algum animal morto? E os corvos vão chegando cada vez mais perto. E Elias observando o voo dos corvos. O corvo, quando ele está no céu, parece pequenininho, mas quando ele chega perto é grande, né? E eles vão se aproximando e Elias vê
que um dos corvos está trazendo, ou no bico ou nas garras, ele está trazendo algo. Seria uma presa? Ele vê que tem outro corvo trazendo coisas também, ou no bico ou nas garras. Seria uma presa? Alimento para o próprio corpo, ou será o meu alimento? E ele fica esperando. Será que Deus vai cumprir o que falou? Deus me mandou aqui, eu espero que Deus cumpra. Eu tenho certeza que Ele vai cumprir. Eu estou esperando, porque se o meu alimento, se o meu socorro não vier do céu, aonde eu vou arrumar comida? Eu não posso nem sair daqui, porque estou procurando em Israel. Deus mandou eu ficar escondido aqui. Então eu vou ficar aqui no esconderijo. Então a bênção vai ter que vir do céu, o meu sustento vai ter que vir do céu. Será que esses corvos estão trazendo o meu alimento? E quando os corvos se aproximaram, diz a palavra de Deus que um deles estava trazendo carne. Não carne apodrecida, não carne em decomposição, não carne de um cadáver, né? Mas carne de boa qualidade. E trouxe aquela carne e colocou diante do profeta. Quando ele viu isso, ele deve ter dito: glória a Deus, o corvo, ao invés de comer a minha comida, ele trouxe direitinho. Aí o outro corvo vem, e o que o outro corvo está trazendo? Pão, amados. Pão. Peraí, pão? Carne, a gente imagina que talvez ele tenha pego em algum lugar, mas pão? Pão? Onde esse corvo arrumou pão? Olha que coisa maravilhosa. Versículo 6. E os corvos me traziam pão e carne pela manhã, e como também pão e carne à noite. E Elias bebia do ribeiro. Quer dizer que ele fazia 2 refeições por dia. Numa época que as pessoas não vão ter nem mais o que comer, onde as pessoas estão morrendo de fome, de fraqueza, ele vai fazer duas boas refeições por dia, de manhã e de noite. Quer dizer que o milagre vai se repetir. Quer dizer que não é acaso nem coincidência aqueles corvos que trouxeram carne e que trouxeram pão. Eles voltam no fim do dia trazendo uma nova quantidade, e Elias come. E no dia seguinte ele se levanta, ele sai da sua caverna, e ele vai lá, bebe água do ribeiro, de Querite, lava o rosto. Ele olha e fala: está na hora da minha comida. Os meus garçons enviados por Deus já estão chegando, e trazem a carne e trazem o pão. De manhã e de novo à noite, antes da noite, eles trazem a carne e o pão. No terceiro dia, a mesma coisa. E o milagre vai se repetir dia após dia. Ou seja, Deus não estava trazendo um estoque para Elias comer e dizer: guarda aí na caverna, trouxe bastante pão para você. Era uma quantidade para aquele dia. Naquele dia ele tinha comida de manhã e tinha comida de noite, mas para o dia seguinte ele não tinha. No dia seguinte ele tinha que depender de novo do Senhor. Ele tinha que olhar novamente para o céu e esperar Deus mandar o seu alimento, mandar o seu sustento. E Deus mandava para aquele dia. Aí ele se alimentava naquele dia, 2 refeições, mas acabou. Pro dia seguinte ele não tem. Pro dia seguinte ele tem que novamente olhar para o céu e esperar o sustento que vem do alto. Você está entendendo isso? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus, ele viu que as pessoas estavam preocupadas. O que nós comemos? O que nós beberemos? O que nós vestiremos? Jesus disse para elas: não se preocupe com essas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário antes mesmo de vós lhe pedirdes. Faça o seguinte: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a cada dia as bênçãos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã dará conta de si mesmo. Jesus ensinou que a nossa preocupação tem que ser com o sustento do dia de hoje. Na oração do Pai Nosso, no trecho, nós oramos: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Elias está recebendo? Para o mesmo dia, aquela quantidade, porque no dia seguinte ele tem que continuar dependendo do Senhor e do sustento do céu. Como é que Deus quer que você viva a tua vida? Fazendo um estoque, fazendo uma provisão, tendo muito mantimento na tua casa, guardado até para uma 3ª guerra mundial? Deus não quer essa provisão da tua parte, porque a tua provisão vem do Deus Todo-Poderoso.
O teu sustento vem do céu. Hoje você depende dele e hoje ele vai fazer tudo o que você precisa. Amanhã não tem, mas amanhã você vai depender dele e ele vai fazer tudo o que você precisa. A cada dia você vai depender do Senhor. Como é que Elias está vivendo esse milagre e por quê? Porque primeiramente, Elias está com a vida dele diante de Deus. Este é o primeiro ponto. Elias não está temporariamente diante da face do Senhor. Ele está 24 horas por dia diante de Deus. Ele adora Deus em espírito e verdade. Ele não leva uma vida dupla, ele não se dizia. Todo dia Deus estava dando para as aves o sustento. Corvos, viu? Corvos. Alguém poderia dizer, mas corvos, isso é repugnante. Há uma revelação. Por que corvos? Por que carne e por que pão? Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Jesus disse o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Corvos estão associados com a morte. A carne que eles trazem e o pão que eles trazem é uma figura, é um símbolo do que Jesus disse ali no Evangelho de João 6:51. Se você colocar a tua vida diante da face do Senhor, se você ficar firme com o teu Deus, se você tiver compromisso com a verdadeira fé, você pode estar até no meio do deserto. Você pode estar sem possibilidade nenhuma de prosperidade ou de sustento, aonde você se encontra. Mas você tem compromisso com Deus e Deus tem compromisso com você. Ele vai dar ordem não para os corvos, mas para os seus anjos. Os anjos de Deus virão e eles te servirão, assim como Jesus Cristo foi servido no meio do deserto. Jesus disse: vai-te, Satanás, você quer ser Senhor da minha vida? Está me oferecendo tudo isso, mas escrito está: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele te servirás. E diz a palavra que Satanás saiu e vieram os anjos do céu e serviram o Senhor no meio do deserto. Se você tivesse compromisso com Deus, você vai ser sustentado pela mão do Senhor. Mas mesmo uma pessoa que tem muito compromisso com Deus pode ser atingida pela crise. E é o que vai acontecer com Elias. Porque essa história se propagou para o país inteiro e a praga foi mesmo. Não chove em lugar nenhum, não tem orvalho em lugar nenhum. E aquele ribeiro de Querite, ele se seca. Versículo 7. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ou seja, chegou na casa do profeta Elias, aquela crise. Agora ele não tem mais água para beber. Ele foi atingido pela crise que estava na terra. Como que uma pessoa de Deus reage nessa hora? Se até hoje eu estou vivendo pela fé, sustentada por Deus, e estou servindo a Deus, e a bênção secou, a fonte secou, o que o homem de Deus, o que a mulher de Deus faz? Vai blasfemar? Poxa, peraí, eu estou servindo ao Senhor e agora secou até a minha fonte secou? Estou fazendo tudo certinho, minha vida está diante da face de Deus e agora a minha fonte secou? Até a minha fonte secou. O homem de Deus vai fazer isso? Não vai blasfemar, não vai murmurar. Na hora que a crise chega na tua casa, na tua porta, você tem que fazer o que Elias fez. Ele levantou os olhos aos céus e ele disse: o Senhor é Deus, Ele vai me sustentar. Aqui não tem mais água para beber, mas o Senhor é Deus. Até hoje me sustentou e Ele não vai me largar agora no meio do caminho. Deus não vai dizer para você: escuta, olha, eu estou te sustentando aí no meio dessa crise e te sustentei em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agora agosto não dá. Deus vai falar isso? Não, eu te sustentei hoje. Continua na minha presença todos os dias.
e a cada dia eu vou mandar a minha bênção até você. Eu vou te sustentar diariamente com a minha bênção. Não importa se é mês de agosto, setembro, outubro, dezembro, janeiro. O que Elias fez? Clamou, Senhor. Aí Deus disse para ele, olha a resposta de Deus. E isso aqui foi confirmado por Jesus. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, uma aldeia, que é de Sidom. Sidom fica na Síria. Essa aldeia ficava entre a cidade de Tiro e Sidom, que hoje inclusive pertence à Síria. Vai para lá e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. É porque Deus vai usar essa viúva para sustentar o profeta, né? E ele vai levar vida onde tem morte, onde a morte está rondando. Deus vai levar vida também através do profeta Elias. Elias chega lá em Sarepta e Jesus confirmou que ele foi lá mesmo. E essa seca foi brava, durou 3 anos e meio. Para nosso conhecimento espiritual, vamos confirmar isso. Lucas 4:25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Jesus disse até o tempo que durou aquela seca. Muitas viúvas tinha ali. Por quê? Porque em toda a casa tinha um defunto. Em toda a casa tinha gente morrendo. O que mais tinha em Israel era mulher viúva. Gente que estava também esperando a morte. E Jesus está dizendo, tinha muitas viúvas ali, mas nenhuma delas foi enviada ao profeta Elias, a não ser aquela viúva de Sarepta de Sidom. Durou 3 anos e meio a seca. Jesus está confirmando, tinha muita gente ali, muita viúva. Mas por que aquela recebeu o profeta Elias e vai viver o milagre de Deus? Como crescer no deserto? Como ser sustentado onde ninguém pode ser sustentado? Como prosperar onde ninguém pode prosperar? E como usufruir esse benefício onde Deus se compromete em fazer maravilhas para dar o sustento? Elias, ele viu a mulher viúva, né? Ele ficou na porta da cidade e tinha uma mulher procurando graveto no chão para fazer fogo. Ele chama essa mulher e diz, olha, eu sou o profeta do verdadeiro Deus. Deus me mandou aqui e ele disse que uma viúva vai me sustentar. E eu sei que a senhora vai me sustentar. Traga um pouco de água para mim, numa vasilha. E ela falou, tá bom, vou buscar. Quando ela estava indo, ele falou, mas espera aí, eu tô com fome também. Eu não quero só água, a água não mata a fome, a água mata a sede. Me traga um pão para eu comer. Eu tô com fome. Deus disse que você vai me sustentar. E essa mulher diz para o profeta, versículo 12, porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, não é o Deus dela não, o Deus dela deve ser Baal. Que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar-o para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Vou fazer o fogo, vou ligar o fogo, né, o fogo ali, vou acender o fogo a lenha e vou pegar aquele restinho de farinha, aquele pouquinho de azeite e vou fazer a última refeição da minha vida e a última refeição do meu filho, né? Depois não vamos ter mais nada para comer. Nós vamos morrer, né? Como está todo mundo morrendo de fome. E agora chegou nossa hora também. O profeta diz para ela, não temas. Vai e faze conforme a tua palavra, porém, né? Vai lá, faz o bolo que você disse que ia fazer. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, só para uma pessoa. E traze-mo para fora. Traga para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até
o dia em que o Senhor manda chuva sobre a terra. E a mulher creu. O que ela fez? Ela entrou em casa, acendeu fogo. Era ela e o filho dela, né? Ela tinha um pouco de farinha na panela. Então ela pega um punhado daquela farinha, porque para fazer um bolo pequeno, né? Primeiro, ela pega um punhado, enche a mão e põe ali e começa a preparar. Pega o azeite, né? E derrama sobre a farinha, né? Para dar ligadura, e ela vai amolecendo aquela farinha no azeite. Vai fazendo uma massa, vai sovando. Aí ela pega aquele amassado, aquela massa e põe no forno. E aquele cheiro gostoso enche a casa. Podemos até imaginar um menininho, né, falando, magrinho, faminto, falando, mãe, que bom, tava com fome. E ela respondendo, não, filhinho, não é para nós não. É para aquele homem lá fora, ele é o homem de Deus. Mandou fazer primeiro para ele e depois eu faço pra gente, tá, meu filho? Primeiro para ele e depois pra gente. Tadinho. E o menino entendeu. Essa mulher pegou o pão, quando ficou pronto, né? Levou lá pro profeta comer. Aí o profeta diz, agora pode voltar pra tua casa e faça pra você e faça pro teu filho. E ela vai e acaba com o resto da farinha que estava na panela. Ela pega toda a farinha que tinha ali, a última refeição. Antes ela tinha só para 2 e agora ela dividiu por 3, né? Aí ela pega o resto da farinha na panela e ela põe ali. E pega o restinho do azeite, derrama ali aquela botija. E ela pega então e faz aquele bolo para ela. E ela come junto com seu filho. Agora ela não pensa mais em comida, porque ela já comeu. Ela só vai pensar em comida no outro dia, né, no dia seguinte. No dia seguinte, o profeta continua lá na porta. O profeta diz, mulher, eu tô com fome. Deus diz que você que vai me sustentar. Faça um bolo e traga para mim primeiro. Poxa, mas ontem eu peguei tudo. Olha a história se repetindo. Ontem eu peguei tudo, né? Não tem mais. Mas ele tá mandando eu fazer, e eu lembro que ele disse, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Aí ela tem que fazer primeiro para ele outra vez, e no outro dia tem que fazer primeiro pro profeta, né? Ela vai e tem farinha na panela. Ela fala, poxa, mas eu achei que tinha acabado tudo ontem, mas eu vou fazer primeiro para ele e um pouco de azeite, vou fazer o bolo dele primeiro. Profeta, tá aqui teu bolo. Agora vai e faz pra você e faz pro teu filho. Ela vai e faz, aí acabou o que estava na panela, acabou o azeite na botija. Ela não pensa mais em comida nesse dia. No dia seguinte ela vai ter fome. No dia seguinte o profeta tá na porta de novo. Mulher, faça a minha comida, traz o meu pão aqui fora, faz primeiro pra mim. Poxa, mas eu acho que não tem mais, mas de qualquer forma eu vou dar uma olhada. Ela olha na panela, tem farinha na panela. E ela faz primeiro pro profeta e depois pra ele, né? E ela leva pra ele. Agora, aí ele fala, agora vai lá e faz pra você e pro teu filho. Ela volta e acaba com a farinha na panela e acabou com o azeite na botija. Nesse dia ela não pensa mais em comida. Mas no dia seguinte ela tá com fome, ela escuta o profeta. Mulher, traz o meu pão aqui fora. Primeiro pra mim, né? É um ritual. Realmente tem farinha, realmente tem azeite. Ela dá pro profeta e isso virou rotina, amados. Virou rotina. Todo dia comeu ela, comeu o menino e comeu o profeta Elias. E durante todo o tempo que durou aquela seca, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou, porque Deus é fiel e cumpriu aquilo que Ele promete. Se tua vida está diante de Deus, se você tem compromisso com Deus e a sua palavra, se você tem fé, então Deus não vai deixar faltar o teu sustento. Salmo 23 garante isso, você conhece de cor. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Confia nesse pastor. O que Ele quer que você viva? Um dia de cada vez. Hoje você confia nele. Pode ser que hoje se esgotem todos os seus recursos, mas amanhã você vai levantar e vai estar confiando no Senhor. A tua vida vai ter que continuar diante da face do Senhor. Você vai ter que continuar
um compromisso com o Senhor, aí Ele vai prover todas as tuas necessidades. Nenhum dia Ele faltará se você também não faltar com Deus.